Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Passo. Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Seja bem-vindo a mais uma edição imperdível. Já chega dando gostei? Olha quanta gente faz isso, clicando no like. O YouTube leva para mais brasileiros o nosso trabalho. Se você aprecia, por favor, primeira vez no canal, clique em inscrever-se, acione o sino de notificações. Seja inscrito aqui, somos mais de 1.100.000 amigos. E ainda comente, diga de onde é, qual lugar abençoado do Brasil, do exterior você está assistindo. Compartilhe mandando o endereço do jornal aqui no YouTube, para seus grupos, no WhatsApp, para a família, no Face. E vamos às notícias desta edição. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, foi procurado pelo senador Flávio Bolsonaro logo após este ter sido oficialmente anunciado como pré-candidato à presidência da República pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio buscava o apoio de Paulo Guedes para fazer parte de seu projeto político e contribuir com a formulação de propostas econômicas para a campanha. Guedes, que é reconhecido nacionalmente pelo legado de suas políticas econômicas no governo Bolsonaro e já vinha sendo frequentemente sondado por diferentes atores políticos interessados em sua volta à vida pública, respondeu a Flávio que se sente honrado pelo convite, mas já cumpriu seu dever cívico com o país e não pretende retornar ao fronte eleitoral ou a uma função pública. Ele também já havia recusado outros convites, como o do governador de São Paulo, Tarcísio. O ex-ministro deve, nos próximos meses, lançar um livro de quase 1.000 páginas sobre seus feitos à frente do Ministério da Economia, obra que está sendo vista por aliados como material de referência para o projeto de campanha de Flávio ao Planalto. E você, tem saudade dos tempos de Paulo Guedes, a redução de impostos, no contraste com o que temos hoje, Fernando Haddad e a elevação da carga tributária no Brasil? Tem saudade ou não? E falando em economia, o Congresso Nacional aprovou nesta sexta, dia 19, o parecer do relator deputado Isnaldo Bulhões, do projeto de lei orçamentária de 2026. O relatório preliminar prevê despesas totais de 6,5 trilhões e meta de superávit de 34,2 bilhões. Será que desta vez o governo do PT vai conseguir? E com a notícia, nesta sexta, dólar subiu a 5,52, de olho no orçamento do ano que vem, cenário político e Estados Unidos. O deputado e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, explicou a origem dos R$430 mil em dinheiro em espécie apreendidos em um flat alugado por ele em Brasília durante a Operação Galho Fraco, ação da Polícia Federal que investiga desvio de recursos públicos de cotas parlamentares. Segundo Sóstenes, o montante é lícito e resultou da venda de um imóvel que ele havia comprado após as eleições de 2022 em Minas Gerais. Transação que foi paga em espécie agora pelo comprador. O parlamentar afirmou que recebeu o dinheiro recentemente e, devido à correria do trabalho, ainda não havia feito o depósito bancário, mas garantiu que o imóvel está devidamente declarado no imposto de renda. Questionado sobre a identidade do comprador e a localização exata do imóvel, ele não forneceu esses detalhes quando falava com a imprensa nesta sexta por volta do meio-dia. Ele afirmou que, por ser recurso lícito, não tem nada a temer. A ação da PF cumpriu 7 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Rio de Janeiro e também teve como alvo o deputado Carlos Jordi, também do PL do Rio, este que negou qualquer irregularidade envolvendo despesas parlamentares. Celulares dos parlamentares foram apreendidos.
A Operação Galho Fraco é um desdobramento de investigações anteriores sobre peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo o uso de cotas parlamentares. Em entrevista no Salão Verde da Câmara, Sóstenes classificou a ação como perseguição política contra parlamentares da direita e criticou adversários que, segundo ele, não se expõem para prestar esclarecimentos públicos, como o caso de Moraes e esse ruído dos 129 milhões de reais envolvendo o escritório da família com o Banco Master, nem sobre a viagem de Dias Toffoli com o advogado, também do caso Master, ninguém falou nada, e muito menos o Lulinha, filho de Lula, sobre o que está sendo dito por aí em relação à roubalheira do INSS. Durante a entrevista, Sóstenes ironizou o Lulinha e o senador Everton Rocha, esse que também teve problema e viu o nome ser exposto nesta quinta-feira, afirmando que ambos deveriam dar explicações e ressaltando que, diferentemente deles, mantém a cabeça erguida diante das acusações, está aí prestando esclarecimentos. O deputado reforçou que está à disposição das autoridades e que não teme o avanço das investigações. Na mesma linha de defesa, Sóstenes cobrou publicamente uma investigação sobre esse contrato de 129 milhões de reais firmado entre o escritório de advocacia da família de Alexandre de Moraes e o Banco Master, instituição que vem sendo investigada por fraudes no sistema financeiro. Segundo o parlamentar, causa estranheza que um contrato desse valor não tenha sido alvo de apuração pela Polícia Federal, mas agora ele, por isso aí, está sendo alvo. Que é macrato e tal, por que não faz um depósito? Porque o senhor concorda que é estranho? Não, lógico, é porque eu recebi recentemente o dinheiro e com essa correria de trabalho e etc e tal, eu acabei não fazendo depósito, mas faria, inclusive parte dele, eu tenho pensando em fazer outros negócios e tudo, acabei não fazendo depósito. Foi simplesmente o lápis. Ninguém pega um dinheiro ilícito e bota dentro de casa, gente. Não, é porque eu guardei dentro do guarda-roupa. Não, eu peguei o dinheiro, recebi o dinheiro, guardei, coloquei ali. Simples isso. Estava no meu flat aqui em Brasília. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio, reagiu nas redes sociais também após ser alvo da operação da Polícia Federal nesta sexta, ordenada pelo ministro Flávio Dino, do STF. Ele publicou um vídeo em que classificou a ação como uma perseguição covarde, afirmando que a PF o acusou de desviar recursos usando uma empresa de aluguel de veículos que ele contratou regularmente desde o início do mandato. Ele disse que a operação aconteceu no dia do aniversário da filha dele e criticou o que considerou o time e a motivação da diligência, contestando a tese de que a locadora seria de fachada e que o desvio se justificaria pelo tamanho da frota alegadamente menor a de outras empresas do setor. Pessoal, só para fazer aqui um esclarecimento sobre algumas distorções e a má-fé que muita gente vem utilizando, alguns adversários políticos e também boa parte da imprensa, dando a entender que foi encontrado 400 mil reais comigo. Não teve. Zero reais, tá? O deputado Sóstenes, ele já deu os esclarecimentos dele sobre a origem desse dinheiro, que é dele, que é venda de um imóvel, mas comigo, a única coisa que a Polícia Federal pegou foi, mais uma vez, mais um celular meu nessa busca e apreensão de uma atrapalhada do senhor Flávio Dino. O PT tem um ministro para chamar de seu, e ele está fazendo aí a sua vingança pessoal contra mim, por eu ter sido sempre uma pessoa que denunciou todas as presepadas que ele fazia, como que ele conseguia entrar em comunidade sem ter escolta policial, mas enfim. Tá aí a fala do Jordi. Olha, por que tem cheiro de perseguição? Porque se forem atrás de deputados e senadores que usam e abusam das despesas que lhes são permitidas, não sobra um. Não sobra um. E o avanço do Flávio Dino
parece sim servir mais para dar um chega para lá nos escândalos do dia anterior, envolvendo o filho do rapaz, dar um chega para lá no ministro André Mendonça, também do STF, que é o relator da roubalheira do INSS, para dizer, opa, se você for mais a fundo para cima do filho do rapaz, nós podemos criar problemas para o espectro político do outro lado. Vamos com calma. E claro, por ter sido um dia depois da operação que implicou ainda mais o governo e o próprio Lula na questão do INSS, cortina de fumaça é o que precisa. Agora, tem a questão que Sóstenes também é um potencial candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Da mesma forma que Jordi é um bom nome. E aí você pega o Gustavo Gayer em Goiás, ação da polícia, Amando de Moraes na semana passada. Você pega a situação do Eduardo, que já está nessa situação. E de todos os outros nomes da direita com potencial de serem eleitos senadores, parece que é aquela jogada. Temos que evitar que a direita ganhe o Senado em 2026. Sobre os deputados aí, ora, é só Sóstenes e Jordi explicarem direitinho que não devem nada e tá tudo bem. Mas caso contrário, que paguem também. Após quase 13 anos de obras, o primeiro trecho do Rodoanel Norte será entregue agora na segunda, dia 22, em São Paulo. O segmento tem 24 quilômetros, liga as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra e será aberto ao tráfego na manhã seguinte à cerimônia oficial. A obra recebeu investimento de cerca de 3,4 bilhões de reais e contará com pedágio eletrônico no sistema Free Flow. A conclusão total do Rodoanel Norte está prevista para o segundo semestre do ano que vem. A obra segue em andamento no trecho subsequente, que vai até a rodovia Raimundo Pereira de Magalhães, com previsão de conclusão total no segundo semestre do ano que vem, quando o Rodoanel Norte será totalmente integrado aos demais trechos do anel viário projetado para melhorar a mobilidade na região metropolitana de São Paulo. O governador Tarcísio está sendo muito elogiado, afinal era uma obra que andava a passos de tartaruga e ele conseguiu fazer este grande avanço. Também aconteceu nesta sexta, na região de Foz do Iguaçu, uma cerimônia para a entrega da ponte da integração sobre o Rio Paraná, presença do presidente Lula. Do lado paraguaio, neste sábado, uma cerimônia celebra a conclusão final das obras de acesso. A ponte propriamente foi construída no governo Bolsonaro com recursos da Itaipu Binacional. A oposição no Congresso apresentou um novo requerimento para tentar convocar o filho do rapaz, conhecido como Lulinha, para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura fraudes no INSS. O pedido foi protocolado pelo deputado Marcel Van Hatten, com base em depoimentos que mencionam Lulinha como recebedor de valores ligados às fraudes no INSS. Lulinha nega completamente qualquer irregularidade, diz que vai processar todo aquele que estiver acusando sem provas. Na semana passada, um requerimento semelhante foi rejeitado na CPI por 19 votos contra 12, em vitória da base governista que bloqueou a convocação, blindando o filho do presidente. O senador Sérgio Moro afirmou que governistas estariam tentando barrar a investigação no Congresso, enquanto o presidente da República declarou que se o filho estiver envolvido nas irregularidades, será investigado. Nesta sexta, a apuração da roubalheira teve uma vitória. O deputado Marcel Van Hatten comentou: acabamos de protocolar o requerimento de prorrogação de CPMI do INSS, com assinatura de 175 deputados e 29 senadores. Nenhum deles, porém, do PT. O EVE, subsidiária da Embraer, realizou nesta sexta o primeiro voo de teste em escala real do protótipo do chamado carro voador, aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, que representa um novo segmento de mobilidade urbana.
O teste ocorreu na unidade de Gavião Peixoto, em São Paulo, abriu a fase de campanha de voos e validou elementos essenciais da aeronave. A EVE planeja realizar centenas de voos ao longo de 2026 para apoiar o processo de certificação do eVTOL, junto à Agência Nacional de Aviação Civil e outras autoridades internacionais. A expectativa é obter a certificação, fazer as primeiras entregas e iniciar a operação comercial da aeronave em 2027, marco considerado crucial para a expansão da mobilidade aérea urbana e para o futuro da Embraer. É algo bem bacana, mas de carro voador acho que não tem muita coisa aí, né? Carro voador, como eu sonhava quando era criança, é aquele que você anda na rodovia com roda, pneus e tudo, e aí você, em algum momento, em algum local, abre as asas e sai voando. Aí é um carro voador. Aí tá mais para um pequeno helicóptero, um drone, né? Com capacidade de ser pilotado e levar gente. O que você acha? Com tanta coisa para se preocupar neste Brasil, não é que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais manteve a suspensão da política estadual de escolas cívico-militares, impedindo que o governo continue o modelo nas unidades que já adotavam o sistema e que a iniciativa seja expandida para outras escolas em 2026? O tribunal decidiu que o programa não tem respaldo em lei estadual específica, nem previsão orçamentária no orçamento vigente, e também questionou a utilização de militares da reserva como supervisores e monitores nas escolas. Em reação, o governador Romeu Zema classificou a decisão como um abuso de poder e disse que vai recorrer até a última instância para assegurar que as famílias mineiras sejam ouvidas e possam escolher o futuro educacional de seus filhos. O Tribunal de Contas do Estado de Minas está contra o seu direito de escolher onde seu filho vai estudar. Ontem, a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi um banho de água fria na democracia, que por lá parece que é só da boca para fora. Os conselheiros decidiram que o governo de Minas não pode fazer uma simples consulta aos pais, aos alunos e aos professores sobre a transformação de alguma das nossas escolas cívico-militares. E ainda decidiram que temos de fechar as atuais escolas cívico-militares que operam e já provaram que são boas. Com todo o respeito que o TCE merece, quero dizer que, como governador de Minas, que essa decisão é um ato de abuso de poder, para dizer o mínimo. Isso porque ela tira dos pais o direito de opinar onde seu filho vai estudar, onde ele considera melhor. Ninguém melhor do que as famílias para decidir sobre o futuro dos seus filhos, sobre quais os valores eles devem aprender. Nós queremos, sim, ampliar o número de escolas cívico-militares em Minas. O modelo já provou dar certo. Pessoalmente, as pessoas podem até discordar, tudo bem, mas o TCE está extrapolando suas atribuições ao impedir que o governo pergunte às comunidades qual a sua opinião sobre a educação dos seus filhos. Farei tudo o que é possível, que estiver ao meu alcance, para mudar essa decisão que considero absurda. Meu governo vai recorrer até as últimas instâncias da justiça para que as famílias mineiras continuem tendo cada vez mais oportunidades de opinar e possam sonhar com um futuro mais próspero e digno para seus filhos. Contem comigo. Só é contra o sistema cívico-militar implementado a partir do governo Bolsonaro quem tem a mente queimada, cauterizada pela ideologia. É triste ver estudantes ligados a professores de sindicato por aí levantando cartazes contra isso. Tem nada de militarização, nem de ditadura dentro de escola, nada disso. Tem disciplina, tem respeito. Justamente o que tem faltado na maioria das escolas do Brasil hoje em dia: respeito ao professor, disciplina para o desenvolvimento das atividades e assim por diante. Você que está curioso para saber quanto será o salário mínimo em 2026. Então você viu que o Congresso aprovou o orçamento para o próximo ano. 61 bilhões de reais vão para emendas parlamentares. E o salário mínimo previsto é de R$ 1.621. R$ 1.621
para o ano que vem. Outra informação importante, então, para os brasileiros, para você que gosta de ficar por dentro. O SBT solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorização para realizar uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro nos estúdios do SBT News. Moraes já autorizou uma entrevista prevista para o dia 23 de dezembro ao portal Metrópolis. Você acha que Bolsonaro deveria também dar uma entrevista à emissora nova do Grupo Silvio Santos, SBT News? Há controvérsias dentro da família Bolsonaro. Michele e advogados de defesa não querem que Bolsonaro dê entrevista agora. Por outro lado, há discordância com os filhos. Dizem que Flávio gostaria que o pai Bolsonaro concedesse a entrevista, sobretudo para ratificar seu nome como pré-candidato do PL. E você, acha que Bolsonaro deve ou não dar a entrevista ao Metrópolis? E esse outro pedido ao SBT News, você acha que deve dar a entrevista ou não? Comenta. A partir de janeiro de 2026, entram em vigor mudanças nos impostos sobre heranças, doações e imóveis com a regulamentação da reforma tributária. O ITCMD, cobrado pelos estados, passará a ter alíquotas obrigatoriamente progressivas, podendo chegar ao teto de 8%, o que tende a aumentar a tributação sobre patrimônios maiores. Já o ITBI, Imposto Municipal sobre a Venda de Imóveis, poderá ser cobrado no momento da transmissão do bem e ter como base de cálculo o valor de referência do imóvel e não apenas o preço declarado na venda. As mudanças exigem planejamento prévio de famílias e contribuintes para evitar custos mais elevados, porque querem meter a mão, sim, no patrimônio da família. O mercado de máquinas agrícolas no Brasil enfrenta grandes desafios para o próximo ano, dominado por endividamento crescente e juros altos que pressionam a rentabilidade e limitam o acesso ao crédito para a compra de equipamentos. Apesar de uma safra robusta e crescimento positivo do PIB agrário, as vendas de tratores e colheitadeiras se mantiveram praticamente estáveis em 2025, com desempenho fraco no varejo e avanço concentrado em máquinas de menor potência, o que pode comprometer a produtividade no médio prazo, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O aumento de estoques nas concessionárias também reflete a menor demanda por reposição de equipamentos. Em meio a esse cenário, a inadimplência tem subido e a concessão de crédito se retrai, reduzindo incentivos para investimentos em maquinário novo. A perspectiva é que o setor agrícola precise de resiliência e ajustes no acesso ao financiamento para sustentar a modernização e atender às necessidades de produção no próximo ano. Também pudera, né? Com taxa Selic a 15%, você vai pegar lá uma fortuna em financiamento, você vai à falência só com juro, nunca vai conseguir pagar um maquinário que, por sinal, também tem tido uns preços bastante elevados. O Superior Tribunal Militar aceitou uma representação que pede a perda da patente de capitão da reserva do Exército do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até isso, né? O pedido foi apresentado pelo Ministério Público Militar, que aponta suposta conduta incompatível com a honra e o decoro militar, com base em declarações e posicionamentos atribuídos a Bolsonaro após deixar a presidência da República. Com a decisão, o processo passa a tramitar no STM, que irá analisar o mérito da representação, garantindo o direito de defesa. Será? Caso o tribunal entenda que houve violação aos princípios que regem a carreira militar, Bolsonaro pode perder oficialmente a patente e os direitos vinculados à condição de militar da reserva. O caso ocorre em meio ao avanço de diferentes frentes judiciais envolvendo o ex-presidente, que chama isso de ampla perseguição. Tem potencial impacto político e institucional, pois muitos criticam a ação no ambiente militar
e outros lembram o aparelhamento, as indicações do PT e assim por diante, fazendo tudo isso acontecer. Acredite se quiser, o senador Ciro Nogueira, presidente licenciado do Progressistas e ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, declarou que prefere o senador Flávio Bolsonaro a Tarcísio de Freitas como candidato da direita à presidência da República. Como falei antes, será? Em entrevista, Nogueira afirmou que escolhe Flávio 1 milhão de vezes em comparação a Tarcísio, destacando que considera o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro mais alinhado com as bases conservadoras e com maior conexão com o eleitorado de direita. A declaração ocorre em meio à disputa interna por apoio e influência entre lideranças da coalizão política que se posiciona contra o governo federal e sugere um cenário fragmentado entre diferentes candidaturas e estratégias eleitorais. Ciro Nogueira não descartou alianças, mas deixou claro seu apoio preferencial agora a Flávio Bolsonaro na corrida pelo Palácio do Planalto. Pela primeira vez na história, o Brasil superou os Estados Unidos e se tornou o maior produtor de carne bovina do mundo em 2025, com uma produção estimada em cerca de 12,35 milhões de toneladas, contra 11,81 milhões produzidas pelos Estados Unidos, segundo dados do Departamento de Agricultura norte-americano. O resultado reflete a força do agronegócio brasileiro e sua capacidade de expandir a produção, mesmo diante de desafios estruturais no mercado global. O país já era tradicionalmente o maior exportador de carne bovina do mundo, posição que consolidou ao ampliar o volume total produzido. Para 2026, as projeções indicam um cenário mais equilibrado entre Brasil e Estados Unidos, com previsão de volumes semelhantes de produção à medida que o ciclo pecuário brasileiro passa por ajustes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem intensificado articulações para pressionar o STF a conceder prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E a defesa também está pleitando a medida com base no seu estado de saúde, e Tarcísio é um dos poucos bolsonaristas com interlocução relativamente tranquila no STF. Tem defendido em conversas e publicamente que a situação de saúde de Bolsonaro justifica a transferência para a prisão domiciliar, citando casos anteriores em que o STF concedeu benefício semelhante por razões humanitárias. Ele também pretende visitar o ex-presidente e acredita que o bom senso pode prevalecer na corte diante dos laudos médicos apresentados. E atenção, nesta sexta, você viu, a Polícia Federal enviou ao ministro Alexandre de Moraes o laudo médico sobre a saúde do ex-presidente. Os peritos confirmaram que o ex-presidente é portador de hérnia inguinal bilateral e necessita de uma cirurgia que foi solicitada por médicos particulares de Bolsonaro. O laudo também confirmou quadro de soluços e de insônia. Quanto à tempestividade do procedimento, esta junta médica entende que deve ser realizado o mais breve possível, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, em decorrência do aumento da pressão intraabdominal, concluiu o laudo. Bem, Carlos Bolsonaro sistematicamente tem alertado sobre, inclusive, a possibilidade de morte de Jair Bolsonaro nessa prisão determinada por Moraes. A questão agora aguarda também a decisão dele, do ministro, liberar ou não Bolsonaro para o procedimento hospitalar. Uma outra afirmação polêmica nesta sexta foi feita por Hugo Mota, presidente da Câmara. Disse que mesmo com o projeto da dosimetria aprovado, ainda assim, cada caso vai ser analisado com lupa por Moraes no STF. E que quem vai decidir quanto de redução de pena vai acontecer e para qual réu vai acontecer, será o Moraes. Quer dizer,
Você imagina Moraes usando, eu estou aqui olhando o caso da redução de pena de Bolsonaro. Não merece. 1 ano vou reduzir. Você consegue imaginar que tipo de sistema temos hoje no Brasil? Que adianta ter Câmara, Senado, se no fim das contas quem vai analisar e determinar é ele de novo. Não dá para entender o que está acontecendo no Brasil, a não ser que Estado de Direito mesmo, só sobre o crivo do ministro Moraes. E essa está dando o que falar. Um espetáculo sobre a obra de Chico Buarque, previsto para ser apresentado em Portugal, foi autorizado pelo governo do PT a captar recursos por meio da Lei Rouanet. O projeto cultural recebeu aval do Ministério da Cultura para buscar financiamento com incentivos fiscais pagos por empresas e contribuintes brasileiros, mesmo tendo como destino apresentações fora do país. A proposta prevê a encenação de músicas e textos do artista em solo português, com produção brasileira e elenco ligado ao meio artístico nacional. A autorização reacende o debate sobre o uso de recursos públicos incentivos para projetos realizados, neste caso, no exterior, especialmente em um momento de restrições fiscais e questionamentos sobre a prioridade na aplicação do dinheiro público destinado à cultura no Brasil. Enquanto no Brasil, Lei Rouanet corre solta, escândalos e roubalheiras a todo vapor e os poderosos viajando com o jatinho da FAB para cá e para lá, o governo da Argentina anunciou uma restrição ao uso da frota de veículos oficiais como parte de medidas de austeridade e contenção de gastos na administração pública. Não é à toa que o PIB da Argentina cresceu em um trimestre neste ano, o que o Brasil não vai crescer o ano inteiro. A determinação suspende o uso de carros oficiais e motoristas designados para funcionários, agentes e pessoal vinculado a gabinete de ministros, responsabilizando as secretarias pela lista de veículos e motoristas em suas estruturas. Funcionários ainda poderão solicitar veículos em situações específicas. Você acha certo o que determinou Javier Milei e que isso deveria também ser exemplo para o Brasil? Moradores do Rio Grande do Sul registraram na noite desta quinta-feira um claro e intenso clarão no céu, causado pelo lançamento de um foguete que transportava um satélite da constelação Starlink, da empresa SpaceX, de Elon Musk. O fenômeno foi observado em diferentes cidades do estado e rapidamente ganhou registros em vídeo e comentários nas redes sociais. Especialistas explicam que o brilho é resultado do reflexo do Sol na carenagem e nos elementos do veículo de lançamento, enquanto este seguia em trajetória ascendente logo após a decolagem. O voo fazia parte de uma missão programada da SpaceX para colocar em órbita mais um satélite de comunicação do sistema Starlink, destinado a ampliar a cobertura global de internet via satélite. Não houve relatos de impactos ou riscos para a população e astrônomos amadores afirmaram que esse tipo de clareamento luminoso é previsível em lançamentos realizados ao entardecer ou à noite, quando o foguete ainda está iluminado pelo Sol acima do horizonte. Não é que o foguete foi lançado do Rio Grande do Sul, gente. Aliás, o foguete comercial, primeiro foguete comercial ser lançado pelo Brasil, parceria com a Coreia do Sul, tinha um lançamento programado para o dia de sexta-feira e foi elevado o horário para 9 horas dessa sexta-feira à noite e tal, até o fechamento desta edição. Não tínhamos a informação, mas era previsto o lançamento finalmente para esta sexta-feira. Vamos aguardar para ver. A descoberta do cometa interestelar 3I Atlas continua chamando a atenção da comunidade científica. Se espalhou rapidamente desde julho de 2025 como pólvora a teoria de conspiração. É um objeto interestelar, mas será que é extraterrestre? Olha, ele anda, ele acelera, ele para, ele emite sinais, Bem, nesta sexta, 19, foi o dia de maior aproximação do cometa interestelar
3I Atlas com o planeta Terra, mas muito distante ainda. Especulações sem base técnica, boatos sobre risco de colisão com a Terra, teorias de que o objeto seria uma nave alienígena, tudo isso tem sido desmentido por cientistas. Especialistas descartam essas hipóteses e afirmam que se trata de um cometa originário de fora do Sistema Solar, fenômeno raro, mas já observado anteriormente. Como falei, nesta sexta, o 3I Atlas atingiu o ponto de maior aproximação com a Terra. Ainda assim, os cientistas ressaltam que essa proximidade ocorre a uma distância extremamente segura, sem qualquer risco para o planeta. O momento, no entanto, é considerado estratégico para a ciência, pois permite observações detalhadas com telescópios e equipamentos avançados. Essas medições devem fornecer dados importantes sobre a composição, a trajetória e o comportamento do estranho cometa 3I Atlas. Arqueólogos descobriram em 2025 uma imagem rara ilustrando Jesus Cristo retratado jovem, sem barba e com traços romanos, vestimentas e tal, durante escavações em uma tumba subterrânea no sítio arqueológico de Izardere, em Iznik, no noroeste da Turquia. A pintura mostra Jesus como bom pastor, vestindo uma túnica simples e carregando um animal nos ombros, em um estilo típico da arte romana do século III depois de Cristo, período inicial da expansão do cristianismo na região. O afresco foi localizado na parede norte da tumba, que também apresenta outras imagens humanas e elementos decorativos com flores e animais. A tumba, o local onde isso foi encontrado. No local, os pesquisadores encontraram 5 esqueletos, entre eles 2 jovens adultos e um bebê de aproximadamente 6 meses. Segundo os especialistas, este é o único registro conhecido da figura do bom pastor na Anatólia até agora, o que confere ao achado um valor histórico excepcional. Os estudos indicam que a cena se inspira em passagens bíblicas como o Salmo 23 e o capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus é apresentado como aquele que cuida e protege suas ovelhas. Esse tipo de representação era comum nos primeiros séculos do cristianismo, antes da cruz se consolidar como principal símbolo da fé cristã. O túmulo integra uma necrópole utilizada entre os séculos II e V por diferentes camadas da população da antiga cidade. Olha o like, quanta gente assistindo aí, clica no joinha, pessoal do chat, tudo bem? Obrigado pelo impulso, pelo apoio sempre. Olha que história linda. Brasil, sertão do Piauí. O sol ainda nascia quando Dona Lúcia abria a porta da pequena escola comunitária de barro batido numa vila do sertão do Piauí. Não havia campainha, nem nada de moderno. Só um quadro velho, giz curto e cadeiras de madeira doadas. Naquela manhã, seu Raimundo chegou mais cedo do que o normal. Tinha 62 anos, mãos calejadas da roça e um caderno novo apertado contra o peito. A senhora acha mesmo que ainda dá tempo? Perguntou ele, a voz baixa, quase envergonhada. Tempo para quê, seu Raimundo? Respondeu Dona Lúcia, sorrindo. Para aprender a ler. Ela puxou uma cadeira ao lado da dele. Dá tempo enquanto o coração estiver batendo. Seu Raimundo nunca tinha ido à escola. Desde menino, trocou o lápis pela enxada. Criou filhos, enterrou a esposa, trabalhou a vida inteira sem nunca conseguir ler o próprio nome. O que o trouxe ali foi uma carta. Meu filho mandou isso de São Paulo, professora. Disseram que é coisa importante, mas eu não sei o que está escrito.
Dona Lúcia abriu a carta devagar. Leu em silêncio primeiro. Seus olhos marejaram. Seu filho, seu Raimundo, escreveu dizendo que conseguiu um emprego fixo. Disse que agora pode ajudar o senhor todo mês. E pediu perdão por ter ido embora sem se despedir direito. O velho levou a mão ao rosto, chorou sem som. Depois respirou fundo. Eu quero ler essas palavras com meus próprios olhos antes de morrer. As aulas começaram ali naquela manhã quente. No início, as letras pareciam bichos estranhos. O R teimava em fugir, o M se embaralhava. Muitas vezes, seu Raimundo largava o lápis. Ah, isso não é para mim, professora. Não diga isso. O senhor aprendeu a lidar com a seca, com a fome, com a dor, seu Raimundo. A letra é menor que tudo isso. Meses se passaram. Um dia, Dona Lúcia escreveu no quadro R-A-I-M-U-N-D-O. Leia, seu Raimundo. Ele passou o dedo devagar, letra por letra, engoliu seco e... Raimundo. Leia de novo, é o seu nome. Os olhos dele brilharam como criança. Esse sou eu? Oh, gente, sou eu! Sempre foi. Só faltava o senhor se encontrar no papel, seu Raimundo. Na última aula do ano, seu Raimundo levou a mesma carta do filho. Abriu sozinho. Leu em voz alta, com esforço, mas leu. Quando terminou, olhou para Dona Lúcia e disse: Hoje eu não aprendi só a ler palavras. Aprendi que eu ainda valho. Dona Lúcia respondeu segurando as lágrimas: O senhor sempre valeu. O mundo é que demorou a lhe dizer. Nunca é tarde para aprender, recomeçar ou se reconhecer. O conhecimento não devolve apenas palavras, devolve dignidade, voz e lugar no mundo. Pense nisso. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Obrigado por tanta gente estar clicando no gostei agora, sinalizando que gostam do nosso trabalho. O algoritmo do YouTube vai entender e dizer: o trabalho do Cleiton tem que ir para mais brasileiros. E assim estamos indo. Obrigado por dar o like, comentar, vou ver o seu comentário depois, sua opinião, de onde é. Primeira vez no canal, inscreva-se e acione o sino de notificações. Obrigado, Brasil, compartilhe aí, assista a outros vídeos no canal e que Deus abençoe a você e a sua família.